Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com o jornal. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com o jornal. Tava trabalhando, fazendo um lanchinho. Bateu uma fominha, comi um pedacinho. O lanche tava ruim, a carne estragada. Corri para o banheiro pra dar uma cagada. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estou aqui vestido com a cor vermelha do Papai Noel, mas com essa caveirinha estampada aqui, porque eu estou aqui para mostrar o outro lado do Natal. Estou aqui para mostrar as mentiras por trás dessa data festiva, comemorativa. Na realidade, não comemora coisa alguma de real, é simplesmente uma invenção comercial. Então eu vou falar aqui hoje sobre as mentiras sobre o Natal. E vamos então a top 1. – 24 de dezembro nunca foi o dia do nascimento de Jesus Cristo. Porque, biblicamente falando, não existe data de nascimento do suposto Salvador do mundo nos textos sagrados, ditos sagrados, nos textos bíblicos. E muito pelo contrário, os textos ainda demonstram que seria quase que impossível o Salvador do mundo, o Messias, Jesus Cristo, a luz do mundo, ter nascido nessa data. Porque 24 de dezembro, lá na Palestina, geralmente é inverno. E nos textos bíblicos é falado que quando Jesus nasceu, os pastores estavam pastoreando, os animais estavam no pasto. Então, geralmente no inverno, eles recolhem os animais, eles não deixam os animais no pasto. Então não tem sentido essa data de 24 de dezembro para o nascimento do suposto Salvador. Isso foi instituído pelo grande imperador Constantino nos concílios que foram realizados, o principal deles lá em Niceia, na Turquia. Então Constantino, ele instituiu essa data como referência a datas pagãs, solstício de inverno. Porque o solstício de inverno é a comemoração pagã de reverência ao Sol. Então várias divindades antigas eram representadas como o Sol, eram mitos solares, assim como Jesus também é representado como sendo o Sol. Por isso colocaram a data de 24 de dezembro para o nascimento de Jesus, que biblicamente simplesmente é algo que não faz sentido. Então, esses mitos antigos solares, eles geralmente nasciam dia 24 de dezembro, como é o caso de Mitra. O mitraísmo, Deus Mitra, foi muito reverenciado no Império Romano. E antes do cristianismo, o mitraísmo era a religião romana. E os romanos reverenciavam, desde os imperadores até os escravos. Faziam cultos ao Deus Mitra, que depois se transformou em Jesus. Então essa data de 24 de dezembro era a data do solstício de inverno, quando o Sol se elevava, sob o ponto de vista do hemisfério norte, o Sol se elevava, porque ele, num período de mais ou menos 3 dias, ele permanecia, ou permanece no horizonte, dando a impressão de que são 3 dias de noite, 3 dias sem Sol. E depois de 3 dias, lá para o dia 24, 25, 24 de dezembro, o Sol começa a ascender, a subir. Então, você fazia vários cultos, porque se achava que, através desses cultos, através dessas oferendas ao Sol, ele iria ressuscitar, ele iria subir aos céus e ia trazer as colheitas, porque eram sociedades primitivas, baseadas simplesmente em modelo agrário. Então, o Salvador do mundo era o Sol, porque era o Sol que era importante para as colheitas. Como nesse período o Sol ascendia, subia aos céus, as pessoas acreditavam que eram por causa dessas reverências, desses cultos.
Então, esse foi o top 1. Agora vamos para o top 2. O Natal não comemora o nascimento de Jesus, porque Jesus nunca existiu. O Natal comemora o nascimento do Sol, né? O nascimento do Salvador do mundo, o nascimento do Iluminado. Por isso Jesus tem esses títulos, né? Não só Jesus, Jesus é o Deus mais novo, plagiado de várias divindades antigas. Então, na realidade, uma grande mentira que se conta é que o Natal seja para comemorar o nascimento de Jesus. Primeiro que Jesus nunca existiu fisicamente enquanto homem. Assim como Mitra e outras divindades antigas, Horus, Osíris, nunca existiram de forma material, física, não foram pessoas. Né? Eram mitos criados a partir de uma observação astrológica. Isso é muito fácil de verificar, né, de que, na realidade, o culto cristão, né, o próprio Natal, é a comemoração e a reverência ao Sol e não a Jesus. Isso é muito fácil de demonstrar. Porque, por exemplo, Jesus na Bíblia, né, ele constituiu 12 apóstolos. Então, a gente sabe muito bem que o mapa astral, né, no caso o círculo zodiacal, é composto por 12 signos, representados por animais, né? O velho totemismo, né? Que era a crença dos animais, que os animais podiam ser divindades, ou representação das divindades como animais. Então o círculo zodiacal é composto por 12 casas ou 12 apóstolos. E no centro existe um sol iluminado que faz esse percurso no céu através dessas 12 casas, né? Isso demora mais ou menos uns 2000 e poucos anos, né? Mais ou menos 2000 anos. Então a gente pode dizer que a cada 2000 anos existe uma era, né? Então, se você for ver a representação do cristianismo, geralmente o cristianismo tem um símbolo de um peixe, né? Acho que todo mundo já observou que o cristianismo ele é representado por um peixe estilizado. Por quê? Porque Jesus nasceu na era de peixes, sob aspecto astrológico, né? E já se passaram 2000 anos e já estamos entrando astrologicamente na era de Aquário. Então é fácil de observar que Jesus é um mito solar, né, que acompanha esses 12 apóstolos, essas 12 casas. É por isso que dizem, né, que o primeiro apóstolo que Jesus constituiu foi Pedro, ou seja, pescador, peixe, né, porque é a era de peixe. Ele também teve relação com várias pessoas. Né? Mateus era cobrador de impostos, né? Representado pela balança, o Libra. Né? Existiam vários personagens ali que podiam ser representados como animais, totemismo, né? de forma totêmica, né? Como animais. Então a gente observa que os apóstolos são representações de casas zodiacais, por isso são 12. Não tem muito mistério nisso. Né? E no passado, no hemisfério norte, o Sol ficava, mais ou menos, né? Durante o período do solstício, ele permanece cerca de 3 dias no horizonte parado, né? Como se fosse 3 dias de noite. Depois desses 3 dias ele começa a ascender, né? E geralmente ele fica alinhado nesse período com o Cruzeiro do Sul, a constelação de Cruzeiro, né? Aí se diz que o Sol está crucificado. Aí a partir daí ele começa a ascender, ou seja, ele ressuscitou depois de crucificado. Ele começa a ascender, né? E ele também tem um alinhamento com as 3 Marias, que chamado na Europa é chamado de 3 reis, né? Que são essa constelação de Órion. Então é dito que 3 reis visitaram Jesus, né, quando ele nasceu. Tem relação com os 3 reis, que são a constelação de Órion. É dito que Jesus nasceu de virgem, porque ele também, nesse período, o Sol tem uma relação com a constelação de Virgem. Então passa pela constelação de Virgem, muito próximo. Aí também dizem que ele está nascendo de Virgem. Então tudo isso são referência à própria Virgem, né? É uma das casas zodiacais. Então, a mágica é demonstrado que Jesus nunca existiu e não passa, o cristianismo não passa de um culto ao Sol, né? E a divindades antigas, pagãs, que foram condensadas nessa nova religião chamada cristianismo. E agora vamos por top 3. Top 3. Outra grande mentira contada, né? Papai Noel.
Ah, Papai Noel, bom velhinho. Papai Noel é reverenciado na cultura mundial, né? Cultura mundial reverencia Papai Noel. As crianças adoram, né? Como se fosse, né, um anjo, uma espécie de um anjo ou um ser fantástico, né? Mágico. Só que, pasmem, né? Tem muitos crentes aí, muitos evangélicos, né? Que comemoram essa festa pagã chamada Natal, né? E muitos, inclusive, fazem todas as práticas, né? Dão presentes, né? Constroem aquela árvore de Natal, não sabem nem o que estão fazendo, né? Então, o Papai Noel, na realidade, é um santo católico. Era um bispo da igreja de Mira, na Turquia. Esse bispo, né? Ele era diziam que ele era muito benevolente, né? E que ele fazia muita caridade. E uma das características dele é que ele se vestia com um manto vermelho, uma roupa vermelha, um capuz muito provavelmente para proteger a cabeça do frio, né? As orelhas do frio. E uma das características principais dele era distribuir presentes para as crianças carentes, né? Então, a Igreja Católica canonizou o São Nicolau, né? Porque começaram a atribuir vários milagres a ele, além dele ser, né, alguém caridoso que dava presente para as crianças. Isso aí, ao longo da história, se tornou uma lenda e foi estilizada na figura do Papai Noel, né, que é um velhinho mágico que voa pelo céu dando presentes para as crianças, que na realidade o Papai Noel tira todo o mérito, né, dos pais, que são as pessoas que realmente dão um presente aos seus filhos. Os presentes não vêm de seres mágicos. Obviamente que esses presentes são dados pelos pais. Né? E essa figura, né, comercial chamada Papai Noel, ela simplesmente tira, né, todo o mérito pessoal dos pais ou de quem está dando os presentes e atribui uma figura fantástica que na realidade é a figura de um santo católico, São Nicolau. Então, mais uma mentira natalina, né? Vamos agora para o top 4. Top 4. Espírito de Natal. Mais uma mentira contada na nossa sociedade, cujo objetivo dessa data, como da maioria das datas festivas, mas pode-se considerar que o Natal e o Ano Novo sejam as festas mais importantes, né, do ano, os eventos mais importantes. Então a grande mentira contada é a respeito do espírito de Natal. Não existe espírito de Natal, porque não existe essa questão de coisas místicas, espirituais, sobrenaturais. As pessoas querem passar uma ideia de que o clima muda, né? De que as pessoas mudam, né? De que os crimes param de acontecer. Então todo o conjunto, né, de fatores do Natal, que são os cheiros, né, os odores. É muito comum no Natal se fazer aquela mesa, né, com pastéis, com aquele peru de Natal, né, com saladas de fruta, coisas que geralmente não se costuma comer no dia a dia. Então fica um clima meio mágico, né? Aquela mistura de cheiros dá uma característica num ambiente diferente de tudo que se vê ao longo do ano. Né? Da mesma forma as pessoas, né? As roupas que as pessoas usam, a caracterização das pessoas, né? As músicas que são colocadas nessa data. E também a questão da ornamentação, né? Das casas, das ruas, das lojas, dos shoppings, tudo visando comércio, né? Papai Noel distribuindo presentes, né? Isso é uma piada, né? Ninguém dá nada a ninguém na sociedade. Tudo tem que ser comprado, tem que ser adquirido com esforço. Aí se passa essa ideia louca para as crianças, né? Que eu acho que é uma ideia até que pode levar a uma ideia de crime, a uma ideia de conseguir coisas, ou seja, presente sem esforço. Porque o Papai Noel ele é uma figura que não existe, então a criança está ganhando presente de algo que não existe, ganhando presente sem ter mérito algum, né? Tirando inclusive o mérito de quem está dando o presente. Então, o presente tem a ver com a graça dos cristãos, né? A graça de Deus, que simplesmente a graça de Deus dentro do cristianismo significa você receber algo que você não merece, né? Que Deus é tão bom que ele dá para você uma graça sem que você mereça. Então, a próxima vez que você sentir esse espírito natalino, entenda, né? Observe ao seu redor como existe um controle sensorial para te provocar uma resposta emocional. Isso é tão bem
difundido, né, tão bem enraizado na cultura, principalmente aqui na cultura ocidental, que as próprias pessoas vão criando todo esse clima sem nem mesmo perceberem, né? Vão montando as festas e outra. Mais interessante, né? É nesse período de final de ano que se ganha o 13º salário. E não é à toa, né? É o período para o indivíduo ter dinheiro para gastar e para injetar dinheiro na economia. Então, se recebe o 13º salário perto dessa época do ano, que também o próprio ano, né? O próprio ano nosso é dividido em 12, que tem a ver com a questão astrológica, né? E o 13º salário é exatamente o salário que vem adicional, né, em dezembro. Então, você recebe um salário simplesmente para poder ter dinheiro para gastar e injetar na economia. Então é tudo comércio. Não existe espírito natalino, isso é uma piada, né? Então, gente, mentiras sobre o Natal. Eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Jingle bell,